Vamos ao quadro, então? Vamos lá, nosso Saúde quadro. Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio a doutora Gabriela Rossi Zay, ela que tem a especialidade em Medicina de Família e Comunidade. Também com a gente aqui a psicóloga Ana Luísa Célio, ela que é psicóloga da Promoção de Saúde da Unimed Piracicaba. A gente vai falar de um tema importantíssimo para todo mundo, que é o Dia Nacional da Saúde, que foi agora no início de agosto, né? Dia 5, né? E a gente vai falar, Neto, sobre conscientização, incentivo, prevenção e a valorização no ambiente de trabalho. Assunto pertinente, você participa conosco, 991411048, 2534-1234. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Bem-vindas. Bem-vindas. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado, muito obrigado, viu? Boa noite, prazer estar aqui também. Muito obrigado. Quando a gente fala de saúde, né, qualidade de vida no ambiente do trabalho, a gente está falando de um ambiente que está estruturalmente preparado, né, doutora? Estruturalmente preparado, quer dizer, com total segurança. E a gente, quando a gente pensa no ambiente de trabalho dessa maneira, respeitando todas as normas, né, para um bem-estar de todos nós, mas também as relações. E é real isso, queria ouvir um pouco de vocês, né? Eu acho que hoje o que pega mais essa estafa da relação com o outro, porque quando a gente pensa na questão de segurança, tem normas, né? Tem acessórios, equipamentos para proteger, né? E se a pessoa ela não se adequa àquilo, se ela não segue a norma, ela pode sofrer sanções, até ser penalizada. Mas e na relação humana, como é que fica isso? Queria ouvir um pouco de vocês. Bom, a saúde mental, né, no trabalho, eu vou puxar um pouquinho para a psicologia e a doutora depois também vai trazer os aspectos médicos, né? Mas a saúde mental, a saúde no trabalho é um conjunto de práticas e políticas que visam a saúde do colaborador na sua integridade. Então, desde habilidades sociais ali para lidar com situações de conflitos, até a questão de ergonomia do ambiente de trabalho. Então, ver o colaborador como um indivíduo sistêmico, onde a gente tem que estar atento aí aos sinais também de esgotamento, e que a gente acho que vai falar ao longo aí dessa entrevista, mas é o cuidado também da relação, né? E quando a gente fala de relação humana, a gente fala de inteligência emocional, e aí desenvolver habilidades de inteligência emocional pode ser um passo preventivo para o adoecimento no ambiente. Perfeito. Pois não. Eu acho importante, né, a gente lembrar, quando a gente fala, né, como foi trazido sobre saúde do trabalhador, a gente também pensar no contexto global da saúde, né, que não é só a ausência, né, de doença, né, mas o bem-estar físico, psíquico e emocional, e aí entra essa questão das relações em si. E aí a gente vai pensar, como você trouxe mesmo, no ambiente laboral, que devem seguir as regras, e hoje a gente também olha muito para essa questão das relações. Então, os adoecimentos, né, físicos principalmente, por movimentos, cargas, isso está em lei, isso deve ser seguido. E as relações entre os trabalhadores, eles vão levar também, às vezes, a um adoecimento, se ela não é muito bem estabelecida. Né? O que a gente vê muito, por exemplo, às vezes um trabalhador adoecido, às vezes ele é olhado por outro trabalhador de uma forma, né, um pouco mais... O outro trabalhador acaba não compreendendo, talvez. Eu acho que essa compreensão da situação do outro é muito importante, né? Essa empatia com o outro é importante no ambiente de trabalho. Eu acho que isso também tem a ver, né, doutora, com essa questão do preparo da própria empresa entender isso, né? A Unimed ela tem um propósito muito legal com as empresas, a gente vê isso, acompanha isso de perto, né? Com empresas e com instituições também, né? Cuidando da saúde desse colaborador. Eu acho que são formas, né, até de entendimento da própria equipe, né? A equipe começa a entender, se precaver da doença, né? E eu acho que você pontuou muito bem, tem alguns tipos de trabalho que acabam
gerando problemas, tanto é que a aposentadoria desse trabalhador, você tem uma aposentadoria especial, né? Porque ela vai gerar algum tipo de demanda, algum tipo de dificuldade na melhor idade, por exemplo. Então, você vai aposentar antes, tem um diferencial, né? Mas eu acho que falta pouco para isso mudar também, né? Quer dizer, você vê, a lei que entrou em vigor, né, da questão... acho que até você pode falar um pouco mais sobre isso, né? A questão psicológica, que sim dá o afastamento, dá os cuidados, que o próprio empregador tem que ficar atento com isso, não é? E aí, assim, como lidar com isso? Como a doutora falou, quando você tem uma questão ergonômica, quer dizer, você está falando assim, a postura daquele trabalhador ao sentar na cadeira e passar horas fazendo um documento, trabalhando de frente ao computador. Eu acho que isso tem que ser obedecido, tem que ser compreendido, né? Mas, por exemplo, quando ela tem um afastamento por um problema psicológico, que nem é da empresa, de repente, é da vida social dela. E aí, como a empresa entende que aquilo é um problema do qual a empresa também tem que tomar conta? E aí que entra justamente os grandes parceiros, que é o caso da Unimed, né? Quer dizer, essa avaliação tem que ser feita por um profissional, né? Perfeito. Atualmente a gente vê uma preocupação muito grande do risco dos fatores psicossociais, com a entrada da NR1 e tudo mais nas empresas, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que esses riscos, quando se fala de empresa, é no ambiente de trabalho. Uhum. Então, é relacionado a situações de assédio, de conflitos, de horas demasiadas de trabalho. Então, essa é a responsabilidade da empresa em proteger realmente, né, o seu colaborador aí dessas situações. Mas é impossível a gente separar vida pessoal e vida profissional, a não ser em ficção científica. Nós não conseguimos colocar um chip, né, e entrou no trabalho, a gente desliga do mundo. Então, assim, a empresa ela pode oferecer um suporte psicológico para esse momento em que a pessoa tem maior dificuldade, porque isso vai refletir no trabalho, Neto. Não tem como o ser humano, por mais que a pessoa tenha bastante habilidade de lidar com o estresse, situações desafiadoras, isso de alguma forma vai prejudicar o rendimento. Então, o suporte psicológico entra como uma forma de contribuir no âmbito pessoal para que a pessoa consiga dar conta ali do seu dia a dia laboral, né? E também o suporte psicológico, ele também entra em conflitos do trabalho. Então, a comunicação é um grande problema, muitas vezes, nas empresas. Então, o psicólogo, alguém fazer esse treinamento, fazer esse intermédio aí entre liderança e liderados, para que o ambiente se torne mais seguro, né? E que as pessoas consigam realmente produzir e se sentir bem naquele local. Gabriela, como seria, né, até algumas situações, né, para a gente exemplificar para quem está em casa, né, de risco à saúde, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a compreensão é só aquela atividade que realmente pode colocar em risco a vida. Mas não, né? A gente tem situações que podem prejudicar, dar um afastamento, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, é importante isso que você trouxe, né? Porque algumas coisas a gente consegue visualizar com mais facilidade. Então, situações de risco, né? E isso as empresas, existe uma classificação para esse risco, principalmente quando a gente fala de saúde do trabalhador, da medicina do trabalho em si. Então, a classificação, por exemplo, né, da empresa que tem, às vezes, o trabalhador que trabalha em uma altura maior. Então, isso a gente consegue visualizar que ele está em risco. O movimento, né, às vezes alguns movimentos mais repetitivos, e aí entra toda a questão também da ergonomia. Isso a gente consegue visualizar. Outras coisas, e eu acho que está muito ligado a isso que a Ana trouxe, né, da interação dentro do trabalho, entre liderado e liderança, horas a mais de trabalho, funcionários a menos, e aí acaba né, sobrecarregando outros funcionários. E isso está muito comum, né? A falta do funcionário, às vezes até faltando alguém que assuma aquele cargo, né? E a empresa não pode parar. É muito comum isso, né? Exato, é muito comum. E aí acaba sobrecarregando outras pessoas e aí acaba sendo mesmo um ciclo, né? Mas uma coisa interessante da gente pensar em falando de afastamento, é que hoje a saúde mental é um dos principais motivos de afastamento via INSS, inclusive no Brasil, né? Então,
essa norma regulamentadora, ela veio para isso, né? Porque isso está, sim, de certa forma, gerando muito impacto, inclusive financeiro, né, para as empresas e o impacto na vida dos trabalhadores. E essa questão a gente não consegue mesmo separar, como a Ana trouxe. E também pensar que, às vezes, a doença emocional, psicológica, ela vai levar a um adoecimento físico. E, enquanto médico, a gente às vezes encontra, né, muitos pacientes que vêm em consultório, às vezes com dores musculares, sensações de palpitação, sensação de dor, aperto no peito. Então, isso acaba se transformando em uma doença física, de certa forma. E, na verdade, a gente vai buscar e não é. Né? Então, eu acho que essa visualização, né, desse outro lado de um adoecimento é super importante e deve ser feito pelas empresas. E essa norma veio também para conseguir garantir isso para os trabalhadores. É interessante, né, Gabriela, quando a gente vê isso, claro, é o bem-estar desse colaborador, que o que tem mais importante para a empresa é o colaborador, né? É a parte viva da empresa e é a mais importante, né? Mas a demanda da falta desse trabalhador, como você falou, por um afastamento, né, por uma situação que não foi legal, esse afastamento gera um prejuízo muito grande para a empresa, né, para a família, enfim, para o trabalhador. Então, são cuidados que estão muito ligados, né, Ana, com uma questão do meu dia a dia. E a gente tem esse lugar, né, de se acostumar com as coisas. Né? Quer dizer, e o corpo humano é assim, né? Quando você começa a ter um problema de audição, por exemplo, você não percebe. É quem está ao seu lado que percebe, você não está ouvindo bem. Não, estou ouvindo, só às vezes não compreendo. Porque a gente vai se adaptando. E eu acho que no trabalho é a mesma coisa, né, Maria? Exato. As pessoas vão se adaptando a não agir corretamente. E aí que você falou, né, Gabriela? É aí que está o problema, que vai gerar, você está gerando um problema futuro, né? Com certeza, com certeza. E o trabalho da promoção de saúde, Neto, e Maria, né, vem justamente nesse sentido, de conscientizar as pessoas de quais são os hábitos saudáveis que as pessoas podem e devem adotar para que tenham mais saúde, seja na vida profissional quanto na vida pessoal. E eu costumo dizer que você ter saúde dá trabalho. Porque é planejar uma alimentação, é fazer um exercício, é procurar ajuda psicológica. Então, assim, é um movimento que você, às vezes, sai da sua zona de conforto para que você tenha benefícios a longo prazo. Né? E isso, muitas vezes, essa questão de se acomodar, às vezes, impede um pouquinho as pessoas de fazerem isso e aquele famoso procrastinação. Né? Você deixa para depois e esse depois nunca chega. Então, a promoção de saúde tende a trazer esse conteúdo à tona para prevenir a doença, né? Sim. E uma coisa que é importante, ligando com isso que foi falado também, a gente estava falando, né, sobre, às vezes, algumas jornadas mais exaustivas, colaboradores, né, em falta, uma demanda maior, um ambiente ruim de trabalho, às vezes vai fazer com que essa pessoa, a hora que chega em casa, não consiga talvez fazer, né, um exercício físico, não consiga se alimentar direito, por um cansaço, por algo que aconteceu naquele dia. Né? É importante a gente pensar também nas questões que cada pessoa é de um jeito e tem uma realidade. Né? Então, às vezes vai sair de lá, vai pegar um ônibus, chegar em casa mais tarde. Sim. Então, para fazer um exercício também já é mais difícil. Então, às vezes, uma sobrecarga de trabalho vai gerar esse adoecimento físico, né? Pensando principalmente nas questões de risco cardiovascular, Sim. que a gente tem a prevenção, né? Quando a gente fala de promoção e prevenção, a gente fala muito sobre risco cardiovascular, que são as doenças que vão levar as doenças que levam ao risco cardiovascular, né? A diabetes, hipertensão, e que são doenças crônicas e que, embora tenham uma ligação importante na questão genética, né, hereditária, mas a maioria delas é por hábitos, hábitos adquiridos durante a vida dessa pessoa que vão levar a essas doenças. Você sabe, eu tenho participação, só fazer um comentário. Durante muito tempo eu trabalhei de segunda a domingo. Né? Mas muito tempo da minha vida. Segunda a segunda, para ser mais precisa, né, Maria? De manhã, de tarde e de noite. Eu nunca me vi assim, tendo domingo livre.
E quando eu consegui administrar melhor a minha vida, né? Eu continuo corrido, né? Trabalhar com comunicação, sempre dou aula lá em Campinas, mas eu comecei a ter o domingo realmente livre. E uma atitude que há muito tempo eu não fazia, que é ir à missa de manhã. Mas isso dá um bem-estar, mesmo porque é uma questão religiosa, né, que me faz bem, mas ir à missa e sair, eu estou com o domingo livre. Isso é um benefício que eu fico assim, durante muito tempo não consegui fazer, Gabriela, não conseguia fazer isso. Sim, eu imagino. E a espiritualidade, ela tá dentro do conceito de saúde pela OMS, né? Então, é o bem-estar físico, psíquico, social, emocional e espiritual. Então, por isso, talvez você sentiu tanto essa diferença. Porque o indivíduo, ele não é só o trabalho, ele não é só a função que ele exerce na casa dele, ele não é só a doença que ele tem. Né? Ele tem outras funções, ele tem direito ao lazer, ele tem direito a ter uma vida um pouco mais tranquila, a frequentar, né, uma igreja, a religião que ele exerce. Então, isso também faz parte da saúde. Quer comentar, né? Perfeitamente, está ligado com já existem estudos, né, mostrando a espiritualidade e a saúde mental. Por quê? Porque quando a pessoa acredita em algo, e aqui eu não vou falar sobre nenhuma religião específica, mas quando a pessoa acredita em algo, ela tem a tendência de atribuir propósito e sentido para as coisas difíceis que acontecem. Então, ela cria uma maior resiliência diante das dificuldades. E isso é muito benéfico, porque torna a pessoa também resiliente às situações do dia a dia. Isso é generalizado para a vida pessoal, profissional, enfim. Então, isso que você falou sobre pausas é prevenção, porque o transtorno, a doença mental, a gente fala transtorno porque é algo multifatorial, ela não acontece do nada. Eu ouço as pessoas falarem assim muitas vezes, do nada a pessoa ficou com depressão, do nada a pessoa ficou com burnout. Não são fatores que vão se acumulando, a prevenção vai ficando um pouquinho de lado, então eu vou deixando de ter pausas, eu vou trabalhando muito, eu não vou me alimentando direito, e aí acontece o transtorno, mas ele já veio acontecendo lá atrás. Então, estarmos atentos aos sinais de esgotamento também é extremamente importante para prevenir o agravamento das situações. A física é da mesma forma também, né? Às vezes a gente está com uma dor no ombro, a gente vai deixando, porque eu tenho trabalho para fazer, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que entregar isso, eu tenho meta para aquilo, e aí a doença física vai se instalando, né? Uma dor do ombro a gente vai sentir, mas a questão de hipertensão, diabetes, é algo que a gente não vai sentir, e a gente vai deixando, e aí a hora que chega, as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas. O pessoal está mandando alô pelas redes sociais, estamos ao vivo pelo Instagram, Facebook, YouTube e pela TV ativa, pela TV aberta e a cabo. Aqui no Instagram o pessoal está dando boa noite, o José Luiz está comentando que isso é bom demais, né, falar desse assunto. O Heraldo está mandando um boa noite para você. Obrigado, obrigado. Um e a Débora Tavares, ela está mandando coraçõezinhos aqui para vocês, dizendo que são profissionais maravilhosas. Abraço para a Débora lá que está assistindo. E o Leandro está fazendo uma pergunta muito pertinente, viu? Ele quer saber como lidar com o choque de gerações. Nas empresas, hoje, podemos ter entre 3 e até mesmo 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho. Como ter a devida inteligência emocional para lidar com isso? Parabéns mais uma vez pelo quadro. Pergunta boa, né? Boa e bastante frequente. Eu falo a pergunta de R$1 milhão, né? Mas assim, a tendência é que cada geração fale que a sua é a correta, né? Sim. Então eu falo assim, porque na minha época era bom isso, porque na minha época era melhor. A gente tem esse viés de confirmação, que a gente chama dentro da psicologia, a gente acreditar naquilo que a gente passou, né? Então, nossa visão de mundo é contaminada pelas nossas experiências. O que impede, muitas vezes, da gente entender o outro lado. Então, peraí, a geração nova está chegando, o que eles têm para nos ensinar? Então, a inteligência emocional ela vai ser um objeto-chave, já né? Que é um conjunto de habilidades para você entender a percepção do outro, se comunicar de maneira assertiva e, em conjunto, buscar soluções para determinada situação ali dentro da empresa. Então, acho que o primeiro ponto para esse desafio, que foi a pergunta,
é você respeitar, entender que a sua visão de mundo é contaminada pelas suas experiências e tentar entender o outro ponto de vista sem julgamentos iniciais, né? E fazer com que isso seja uma soma de percepções, né? Porque a geração nova tem muito a nos ensinar e a geração mais velha também. Então, não é uma melhor do que a outra. Sim, sim, inclusive no ambiente de trabalho, né? Enquanto a geração mais nova talvez coloque mais alguns limites, entenda muito bem essa questão de saúde mental, entenda que a vida não é o trabalho. Também tem a outra geração que vai fazer também de tudo para aquele trabalho, para tudo correr muito bem, para não ter falha. Então, talvez buscar esse equilíbrio, né, de uma forma respeitosa, como foi trazido. Muito bom. Mais um abraço aqui chegando para vocês, é da Deise Pessoa, é isso? Ana e doutora maravilhosas, haja inteligência emocional, ela diz aqui. Haja, né, Deise, um beijo para você, obrigada pela audiência. E a Carmen está aqui fazendo um comentário muito interessante também, e ela tem uma pergunta, ela diz, hoje em dia, os jovens estão preferindo mais trabalhar home, preferem até ganhar menos para ficar mais tempo em casa. Pergunto, isso pode ser prejudicial? Isso é uma realidade mesmo, gente? Está acontecendo isso? Acho que sim, né? Tá acontecendo. A gente vê, como a doutora Gabriela disse, a busca pela qualidade de vida da geração nova, né? Então, o equilíbrio e tudo mais. E você trabalhar em casa tem benefícios, né? De locomoção, conforto e etc. Acredito que possa ser prejudicial se a pessoa ela começa a se privar do mundo social. Então, só trabalha em casa, só fica em casa, não tem contato com outras pessoas. Aí você tem a questão do isolamento, que é algo que nós não fomos feitos, né, para vivermos de maneira isolada. O ser humano é um ser social. Então, se a pessoa trabalha em casa, mas tem vínculos e constrói relações fora do trabalho, está tudo certo, né? O problema é quando esse isolamento começa a ficar um pouco mais acentuado. E olha, nós estamos ao vivo e você participa conosco. 2534-1234, 991411048. Pois não, Maria. Olha que legal também o comentário do José Luiz. Ele diz, toda informação traz transformação. E isso também se dá com a troca de convivência de gerações, né? Isso nos transforma e transforma todo o nosso meio, não é, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que esse olhar, né, quando a Ana trouxe, a gente fala muito desse olhar de iniciante. Então, olhar como se a gente estivesse olhando aquilo pela primeira vez. Então, essa ideia, talvez, que essa pessoa está pensando, essa forma de pensar, vou olhar para ele como algo novo, que talvez eu também possa aprender com ele. E essa troca, né, acho que também tem, claro, muito benefício da questão social. E esse fortalecimento, essa troca respeitosa, também vai fortalecer essa pessoa quanto às outras questões, né? Então, talvez lidar com algumas adversidades dentro do trabalho, algumas dificuldades, fortalecer a equipe, que eu acho que é algo muito importante, né? Dentro do ambiente de trabalho, ter uma equipe coesa, uma equipe bem estruturada e que consiga trabalhar de forma sempre muito respeitosa. Você sabe que hoje eu assisti um vídeo, né, de um pesquisador falando, vocês sabem como é que estipularam os 50 minutos de uma aula, né? Para eu ser educadora, isso me chamou a atenção, né? E eu não sabia. Em 1950, os pesquisadores perceberam que uma aula de 50 minutos era o suficiente para aquele aluno, para aquela pessoa ficar ligada no assunto. Acima de 50, não dispersava. Só que eles refizeram essa pesquisa e agora o estudante ele é limitado em 7 minutos. Meu Deus! Então, aí eu me pergunto, como é que você trabalha, né, a matéria, o assunto, enfim, em 7 minutos, mesmo porque o restante não tem mais interesse. Isso é um pouco aquilo, falando da adaptação que vocês falaram, a gente vai pegando hábitos. Me parece que agora a gente tem esse novo hábito, que o meu interesse ele é 7 minutos, né? Que é o hábito que foi proposto para a gente através do próprio celular. Então é tudo muito rápido e eu me habituei a isso. Talvez eu não sou assim, mas eu me habituei a passar as coisas rapidamente, né? E aí dentro de uma sala de aula, como é que você aborda um assunto e aprofunda esse assunto em 7 minutos, né? De acordo com essa pesquisa? Pois não.
Neto, está muito relacionado com a questão da dopamina, né? Então, assim, hoje nós vivemos em um mundo com excesso de estímulos. Eu não digo que isso é ruim, porque a tecnologia nos ajuda demais, né? Eu adoro, tá tudo certo. Mas o problema não é a tecnologia, é a maneira como a gente utiliza. Então, à medida que eu não me policio e passo horas e horas nas redes sociais, eu estou treinando o meu cérebro de que ele pode conseguir ali, entre aspas, uma dopamina fácil. Né? Então, ele se sente bem, serotonina, dopamina e tudo mais. Quando a pessoa vai fazer uma atividade que não tem tanto estímulo, que é uma sala de aula, que você não tem estímulos visuais, assim como um celular, o seu cérebro ele não está mais acostumado a isso. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência de que a gente precisa treinar o nosso cérebro para situações que não envolvam excessos de estímulos, porque senão a gente corre um grande risco de cair em comportamentos compulsivos, seja compulsão por jogos, por alimentos, tudo que dá o prazer imediato, o seu cérebro está super feliz se você fornece isso para ele. Então, você fazer esse movimento contrário é importante. E talvez não seja nem o professor se adaptar à nova realidade, mas também os alunos entenderem que eles precisam sair um pouquinho ali das redes para treinar, para realmente treinar o cérebro a prestar atenção em outros assuntos, né, mais extensos até. Uhum. Pois não, Gabriel, pode falar. Não, e pensando também, trazendo isso um pouco no ponto de vista da saúde em si, a gente vê muito hoje, dentro do consultório, do nosso atendimento, a busca por algo imediato. Uhum. Né? Então, e isso vai desde um controle muito rápido, por exemplo, de um peso, né? Eu quero chegar mais rápido possível nesse peso. A parte, né, da saúde mental, por exemplo, que é algo mais vagaroso, também que é algo mais rápido, que é um remédio para passar isso logo. E muitas coisas vão demandar tempo, né? Pensando, por exemplo, em uma dor física, uma dor crônica, o melhor talvez, o pilar de tratamento é o exercício físico, né? E claro, isso vai entrar dentro das possibilidades de cada um, mas o resultado do exercício físico vai demorar. E aí, esse imediatismo que a gente vê nas redes, na rapidez, o que é exposto também nas redes, acaba prejudicando muito, né, essa espera. A pessoa não consegue esperar, não consegue entender que é um processo. Perfeito. Olha, e nesse sentido, vai de encontro aqui com a pergunta da Daisy. Ela quer saber como eu sei se estou realmente bem emocionalmente ou só me acostumei a não estar. E ela quer saber também se é normal sentir culpa por colocar limites. Não é, digamos que não é normal, mas é muito frequente, né? Quando um paciente chega na clínica com um burnout, por exemplo, a gente entra com a terapia nessa questão, às vezes, de não saber falar não, de não saber impor limites, do perfeccionismo em excesso, porque são características individuais que corroboram para o agravamento e para o surgimento de um burnout. Né? Então, assim, você aprender a colocar limites também é um processo, como a doutora estava falando, e esse processo ele vai inicialmente talvez dar essa sensação de culpa, porque é algo que você não estava habituado a fazer, você começa a fazer e causa estranhamento para as pessoas ao seu redor. Então, é normal nesse início, né? Mas depois de um tempo, isso precisa ser natural para que você realmente consiga lidar com as situações do dia a dia. E a pergunta sobre como saber, né, se eu estou adoecendo ou não, na questão psicológica, do ponto de vista psicológico, quando você começa a ter alteração de humor muito acentuada, esgotamento, cansaço físico, uma percepção de baixa autoestima, baixa autoeficácia, pensamentos como eu não consigo, eu não vou dar conta, esses pensamentos frequentes por mais ou menos 2 semanas consecutivas já são um sinal de alerta para procurar ajuda. O cansaço ele vem e passa, né? Você acorda melhor e tudo mais. Agora, o burnout, que é uma situação de esgotamento, ou a depressão também, é uma situação em que o indivíduo fica naquela circunstância por alguns dias e aquilo parece que não passa. Eu acho também importante a gente puxar agora, né, esse gancho que a gente falou do burnout, da depressão, da ansiedade. E o que a gente trouxe lá no começo, né, que as coisas não são possíveis muitas vezes de se separar. O burnout ele está associado exclusivamente ao trabalho, né? Mas quando a gente olha
a maioria, assim, dos adoecimentos, muitas vezes eles não são o burnout, eles estão muito associados à ansiedade, à depressão, a algum outro quadro psíquico. Porque aí a gente consegue também entender que tem outros fatores ligados e não só o trabalho. E aí a gente entendeu que o indivíduo é um ser, né? Não é aquela doença, não é aquele trabalho. Então, às vezes, o fato do trabalho estar difícil, as coisas em casa também ficam difíceis, e aí tem conflitos. Então, isso também vai gerando o adoecimento. E pensando, né, como a gente vai entender? Eu acho que o quadro de dor também está muito associado à questão de um esgotamento, né? É muito comum vir com algumas dores crônicas, algumas dores difíceis de explicar, alterações intestinais. Então, algumas vezes o paciente busca, né? A pessoa busca com diversos exames e aí acaba não encontrando nada, né? E aí, para muitos é difícil entender que talvez isso seja algo que está vindo já de algum tempo, de um adoecimento, seja no trabalho, seja por outro fator. Gente, perfeita a conversa e bom saber, né, que esse trabalho que você desenvolve para os colaboradores da Unimed, desenvolve para os colaboradores das empresas associadas através de projetos, né, direcionados para essas empresas e para todos que estão assistindo, né, são assistidos, aliás, pela Unimed. Isso é muito importante, né? Tratar de bem-estar é tratar em todos os ambientes, né, e de todas as formas, né? Possamos ter, né, mais dias voltados e horários e tempo para nós, né? A gente poder praticar essa vamos chamar de autocura, né? Que é de ter um bem-estar, né? Fazer esse bem-estar. Gabriela, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, viu? Venha mais vezes para a gente conversar. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui. Obrigado. Ana, obrigado. Já é de casa, está sempre aqui, né? Obrigada. Eu gosto de falar. Se vocês não me colocarem em vídeo, eu saio falando aqui. Obrigada, mas viu? É bom, é muito bom. Obrigada. Ó, deixa eu registrar também o abraço da Karen Sabrina. Acho que é assim, né, Karen? Lindas, psicóloga Ana e doutora Zaya. Que orgulho de vocês. Abraço. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, viu? E para você que está ligando agora, pegou no finalzinho, essa entrevista, ela repete amanhã, sexta-feira, repete sábado e repete domingo nos 3 horários do programa Piracicaba Agora, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, viu? Você acompanhou o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.